Meu nome é Antônio Rotti. A minha hipótese é de que existe uma área de atuação delimitada para criminosos habituais que atuam no espaço urbano, sendo delimitado pela residência desses criminosos e pelo espaço urbano da cidade. Geralmente os projetos de pesquisa, eles se iniciam com um problema. Conta para nós, por gentileza, como que surgiu essa ideia, enfim, de onde vem aí essa interessante proposta sua de trabalho. Professor Alexandre, eu sou policial militar, né? Então o interesse vem da área de segurança pública, né? Da própria atuação profissional. Então a gente sempre observou que existe uma quantidade de criminosos, que é um número pequeno de criminosos, mas que comete crimes de maneira desproporcional ao seu próprio tamanho. Ou seja, eles são muito prolíficos, né? Muito produtivos, cometendo diversos crimes ao longo de sua trajetória criminal. Então nosso interesse partiu então de investigar esses criminosos no nível individual. A maior parte das pesquisas trata o crime como sendo um pacote de eventos. Então, inclusive, para os nossos planejamentos operacionais, para as próprias políticas públicas, a gente sempre utiliza os pacotes de eventos. Mas, então, nosso interesse não foi focar no indivíduo como sendo, então, esse protagonista dos crimes, né, como sendo o autor dos delitos. E esses criminosos habituais, eles têm um perfil e um comportamento diferente dos outros criminosos que praticam delitos ou crimes pontuais? Bem, pelo que a gente conseguiu verificar na pesquisa, em que pese eles participarem desse pacote de eventos, existe um perfil que é um perfil próprio desses criminosos, né? Se formos comparar, por exemplo, com os dados do IBGE, né? Ou seja, os dados da população como um todo, esse perfil é um perfil peculiar, né? Então a gente pode citar, por exemplo, que existe um grupo relevante do grupo do gênero masculino, né? Que é bem mais relevante se formos comparar com os dados gerais da população. Então, assim, existe um perfil que é um perfil próprio, né? As pessoas que cometem esses crimes de maneira reiterada, elas acabam se distinguindo tanto da população geral quanto da população de criminosos que são pontuais, né? Ou seja, que não são tão produtivos assim na carreira criminal. O local de residência desses indivíduos influencia de alguma forma a sua ação criminosa ou criminal? Alexandre, a gente verificou que existem dois perfis distintos de criminosos que são crônicos, né? Ou seja, que cometem esses crimes então de maneira reiterada. Uma parte deles, eles cometem crime próximo às suas residências. Esses crimes normalmente, por tipologia, são crimes contra a pessoa, né? Ou seja, crimes contra a vida, lesões corporais, ou crimes relacionados à prática, por exemplo, de tráfico de drogas. São crimes que têm a territorialidade como sendo um fator importante. E existe uma outra tipologia, dentro dessa tipologia dos criminosos crônicos ou habituais, que eles se deslocam longas distâncias de suas residências para cometerem crimes. Já para essa tipologia, tem uma relevância maior os crimes contra o patrimônio, ou seja, o cidadão ele sai de próximo da sua residência e procura locais que têm alta oferta de vítimas, por exemplo, o centro da cidade ou áreas que têm atividade comercial intensa, né, ou que circula quantidade de dinheiro ou valores econômicos importantes. A nossa análise ela é feita tanto no conhecimento prático, como também em cima de teorias criminais já consolidadas. Referente ao domicílio do ofensor, do infrator, já existe alguns estudos recentes, algumas teorias que mostram que esse indivíduo ele tem uma mobilidade, dependendo da natureza do crime, geográfica, para ele, isso interfere para ele cometer algum ato criminoso, né? Exemplo, tráfico de drogas. Já tem estudos que em relação, entender essa relação entre o domicílio do infrator e o local de atuação, já no tráfico de drogas mostra alguns estudos que esse indivíduo ele faz o tráfico de drogas ali próximo da residência dele, do domicílio. Já em outras modalidades, exemplo, um roubo, a comércio ou a transeunte, ele tende a deslocar num outro caminho, numa outra mobilidade, para outros locais mais distantes do domicílio dele, tendo em vista que uma das variáveis que ele pode ser reconhecido por pessoas que moram ali próximas ali. O recorte espacial e temporal com os quais você trabalhou foi o quê? Você trabalhou Belo Horizonte, região metropolitana? Bem, os crimes que a gente pesquisou foram crimes cometidos dentro do município de Belo Horizonte.
A gente pesquisou 1.259 ocorrências dentro do município de Belo Horizonte, então o recorte espacial foi dentro de Belo Horizonte. Porém, para as residências dos infratores, a gente utilizou qual era a residência apontada nos boletins de ocorrência. Então, aí a gente conseguiu verificar os locais que eles moravam e os locais que eles cometiam os delitos. Já o recorte temporal foi de 1º de janeiro de 2011 a 31/12 de 2013. Então, um período de 3 anos de cometimento de delitos. E os resultados do seu trabalho apontam ou sugerem alguma coisa relacionada à dinâmica metropolitana, em outras palavras? Essas pessoas têm uma residência diferente da de Belo Horizonte? Enfim, como é que você pode falar para nós sobre isso, por favor? Sim, conseguimos identificar que existe uma mobilidade pendular, né, dos indivíduos que moram na região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, tem uma relevância maior para o vetor norte, de pessoas que moram, então, nesses outros municípios da região metropolitana, mas que se deslocam para Belo Horizonte para cometerem crimes. Aí teve uma relevância maior, inclusive, o centro da cidade como sendo o destino dessas pessoas. Então, a gente pode citar como exemplo o município de Ribeirão das Neves. Os cidadãos que moravam em Ribeirão das Neves cometeram 7% de todos os delitos que foram cometidos por todos os criminosos habituais dentro do município de Belo Horizonte no período que a gente analisou. E o perfil de crime que nos quais essas pessoas estão envolvidas, como é que você poderia descrevê-los para nós? Dentre esses criminosos habituais, obviamente. Dentro do público que a gente pesquisou, teve uma relevância maior os crimes contra o patrimônio, representando mais de 60% de todos os crimes. Dentro dos crimes contra o patrimônio, o furto como sendo mais relevante e, em segundo lugar, o roubo. Mas a tipologia criminal que eles cometem são bem variadas, né? Então, tem crimes contra o patrimônio, porém também tem os crimes contra a vida, crimes relacionados à utilização de armas e os crimes relacionados às drogas, principalmente. Deve ter sido um trabalho complicado, né? Complexo. Você pode falar um pouco sobre a metodologia que você empregou na identificação desses comportamentos no espaço, enfim, no perfil desses indivíduos? A gente utilizou como documentação indireta, né, os boletins de ocorrência que são registrados pelas polícias, né, em Minas Gerais. Aqui nós temos registros de eventos de defesa social, que são os registros eletrônicos feitos para todos os eventos de defesa social, ou seja, crimes, né, e contravenções em Minas Gerais. Utilizamos então esse recorte de 1º de janeiro de 2011 a 31/12 de 2013, foi o recorte temporal. Pegamos então todas as tipologias. O recorte que a gente fez são criminosos que cometeram no mínimo 4 delitos nesse período. Então a gente teve uma média aí, foram 114 indivíduos, cometeram em média 11 delitos durante 3 anos. Então, além disso, a gente utilizou técnicas de análise espacial, perfil geográfico e jornada para o crime. Então, nosso objetivo era analisar o comportamento espacial. A gente fez medidas de tendência central, por exemplo, verificamos qual era o centro médio de atuação, verificamos as distâncias entre residência e o local de cometimento dos crimes, e verificamos também a dispersão, como ela se dava no espaço. Então, por exemplo, nessa dispersão, a gente, além de identificar quais eram as centralidades, a gente conseguiu verificar por onde os indivíduos poderiam passar, né? Porque ele dá o aspecto direcional, além de dar a dimensão espacial. Aí também a gente conseguiu refletir o aspecto dos grandes centros e as suas vias de ligação principal, que são as vias de ligação radiais, né, que, por exemplo, ligam o centro da cidade ao vetor norte. Então, aí a gente conseguiu identificar também os locais por onde passam, né? E o que veio corroborar com a teoria que fala que tanto os nós, ou seja, os pontos de partida e os pontos de chegada das pessoas, tanto nas suas atividades rotineiras quanto nas atividades criminosas, são importantes, mas também os caminhos por onde elas percorrem. Por meio desses bancos de dados, que é o registro de boletim de ocorrência, nós conseguimos mapear onde que o crime está ocorrendo, nós conseguimos verificar se há concentração, que a gente chama de zona quente de criminalidade, concentração de certo tipo de natureza de crime, de evento criminal em certo local. Nós conseguimos detectar ao longo do tempo a mobilidade do crime, né? E o mapa criminal, ele assessora na tomada de decisão no sentido de alocar recursos logísticos e humanos, traçar percursos de patrulhamento dirigido pela Polícia Militar e
dentre outros, né? Quais seriam as principais lições ou os principais resultados que o seu trabalho trouxe, por favor? Não, perfeitamente. A gente conseguiu, então, identificar que existe um espaço de ação para os criminosos que são reincidentes, né, recorrentes, contumazes na prática de delitos. Esse espaço de ação ele é mais ou menos delimitado pelo que a gente vê, a maior parte dos criminosos atuam num raio, né, no diâmetro de até 3 quilômetros. Então, isso aí foi um fator representativo, então a gente consegue identificar um espaço de ação bem delimitado dentro do espaço urbano da cidade. Existem, então, duas características diferentes de indivíduos, uns que cometem crimes próximos de sua residência e outros que cometem crimes deslocando grandes distâncias. Isso aí pode colaborar muito para a nossa política pública de segurança e para o nosso planejamento de emprego operacional de policiamento. Porque conhecendo o comportamento individual dos infratores, a gente consegue fazer um trabalho mais qualificado. O principal disso tudo é alimentar esses dados através do boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência vai subsidiar a Polícia Militar, fazer o nosso planejamento voltado para onde que o crime, o horário, o dia da semana é mais necessário ter o policiamento, além de captação de recursos, projetos, programas. Por meio do perfil geográfico, a gente tem uma série longitudinal de crimes, né? Ou seja, todos os crimes cometidos por uma única pessoa no tempo e no espaço, a gente consegue predizer qual que é a base operacional desses indivíduos. Assim, a gente consegue focar melhor o nosso policiamento, né? E todas as nossas atividades de segurança pública para fazer um trabalho mais qualificado e ter maior ênfase, né? E ter uma eficácia muito maior para capturar esses indivíduos, então diminuir, consequentemente, né, a incidência criminal.